Olá, tudo bem? Vamos continuando aqui a nossa série sobre Romanos comentado, né? E o capítulo de hoje será Romanos capítulo 3, tá? E diz o seguinte, vamos lá. Qual é então a vantagem do judeu? Ele já começa com uma pergunta, né? Relembre tudo que nós falamos no 1 e no 2, certo? Lembre-se sempre que a Bíblia, né, foi dividida em capítulos, porém é uma carta inteira. Então ele começa, qual é então a vantagem do judeu? Ele já começa com uma pergunta. Então ele começou a falar algumas coisas sobre justificação e tal, e agora ele vem com essa pergunta. E qual a utilidade da circuncisão? Então são duas perguntas, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele começa a falar qual a vantagem do judeu, qual a vantagem da circuncisão. Ele diz que todas as vantagens, porque até Jesus Cristo, até o Atos, o início da igreja, a religião verdadeira no planeta é o judaísmo, é o povo hebreu. É aquele povo que tinha as revelações de Deus através dos profetas, Moisés, tudo, o Antigo Testamento que nós conhecemos. Então eles têm todas as vantagens, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. A gente não pode negar isso, certo? Tudo que a gente conhece sobre Deus, sobre Jesus veio pelos judeus, então foi confiado a eles. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será que porque alguns não, né, como diz João, ele veio para os seus e os seus não o receberam? Será que porque alguns rejeitaram, Deus vai anular esse compromisso que ele tem com o povo hebreu? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Porque para que sejas justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Versículo 5. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Ou seja, a gente é humano. Será que Deus seria injusto de aplicar a justiça dele em cima de nós? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Então, não tem como. Deus é Deus, os padrões morais, éticos foram criados por ele. Então é ele que manda. Vamos usar assim, é ele que manda, tá? E se minha mentira faz com que eu aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? Aqui é uma pergunta. Aqui é uma pergunta. E se a minha mentira, sabe aquela mentirinha branca? E se a minha mentira faz com que o nome de Deus cresça, será que eu vou ser condenado como pecador? E por que não dissermos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa. Então, ou seja, não tem pecadinho, não tem pecadão, nada justifica uma mentira, nada justifica você ir contra Deus, tá bom? A condenação é justa. Deus não deixou estabelecido que a mentira é pecado, então não minta, mesmo que aparentemente seja para o crescimento do reino. Não vale a pena mentir, ok? O que se conclui? Vamos lá. Temos nós alguma vantagem? Não. De forma nenhuma. Então a gente não tem nenhuma vantagem, tá? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Então não tem. Todo ser humano é pecador. Desde a criancinha que nasce, ela já nasce em pecado. Precisa da glória de Deus, precisa ser justificada. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aquela pessoa é tão boa, ninguém faz o bem se não for por Deus. Não adianta. Se for seguir o próprio coração, eu sou mau, você é mau, todos nós somos maus. 13. A garganta deles é sepulcro aberto.
com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha só, cara, a gente é mau, cara. A gente precisa entender isso, aceitar isso. 14. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o ser humano. Olha para a sociedade, olha para o que nós estamos vivendo. Estamos falando do ser humano daqui, ó. Não há bondade, não há temor de Deus em seus olhos. 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é conhecer toda a Bíblia que vai te tornar justo ou justificado diante de Deus, mas é o cumprimento. E a lei não condena ninguém. O que condena é a nossa escolha diante da lei que está imposta sobre nós. Porque Deus falou, não, Apocalipse fala, de fora ficarão os mentirosos. Então nós já sabemos que é a lei. Então para que você vai mentir? Então não foi a lei que te condenou. Foi a sua escolha por mentir que fez isso. Tá? 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunha pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em ti, como Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso nos atingiu como gentios e hoje nós fomos justificados por Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Gente, como é difícil a gente aceitar que um simples fato de reconhecer que somos pecadores e que em Jesus nós somos justificados, como isso é difícil para muitas pessoas entenderem isso. Sempre achamos que temos que fazer algo, mas não precisamos fazer nada. Jesus já fez tudo, bastamos aceitar o sacrifício dele. Ok? Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele a quem tem fé em Jesus. Então, é através de Jesus que nós seremos justificados, ok? Justificados. O que nós precisamos de Jesus? A justificação dele diante de Deus. Onde fica então o orgulho? Que orgulho a gente vai ter? Sabe aquela pessoa que diz, eu não preciso de Jesus, não, eu sou boa. A gente já viu muita gente que é boa, um caráter incrível como ser humano, mas não tem Jesus. Ela vai receber muita recompensa aqui dos homens, muito tapinha nas costas, reconhecimento, nada errado disso. Mas diante de Deus, essa bondade não vai adiantar, não vai ser justificável. A única coisa que nos justifica diante de Deus é o sacrifício de Jesus. Tá? 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Então não adianta, você não vai se orgulhar das suas boas ações. Foi totalmente excluído. Por meio da lei, a lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então não é por se cumprir a lei, por guardar sábado ou qualquer outra coisa que vai te justificar diante de Deus, mas sim por acreditar em Cristo Jesus. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Não. Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, é nosso Deus também. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e um circunciso por meio da fé. Ou seja, quem faz a circuncisão não faz por fé em Deus, por Jesus, vai ser justificado. E quem não faz a circuncisão, mas tem fé em Jesus, vai ser justificado do mesmo jeito.
Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confiamos na lei, porque é pela lei que nós sabemos qual o pecado que desagrada a Deus. Está lá, pela lei. Ok? Terminamos aqui hoje, Romanos 3. Deus te abençoe. Até o próximo Romanos Comentado.